Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim do mercado da soja, um dia positivo lá na Bolsa de Chicago, altas até importantes de 10, 13 pontos nos principais vencimentos. Será que tem alguma movimentação nova acontecendo ou será que a gente vai ver esse mercado repetindo o que aconteceu na semana passada? Ao longo da semana ganhou fôlego, movimentou-se, parecia que ia encerrar em novo patamar de preços, mas chegou na sexta-feira, devolveu parte aí dos ganhos. O que pode acontecer com esse mercado e principalmente quais são os fundamentos que estão mexendo aí com os preços lá em Chicago nesse momento? Quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios. Seja bem-vindo, meu caro. O que a gente pode entender desse mercado nesse momento, Enio? Alex, primeiro quero te dar parabéns pelo seu profissionalismo, mesmo com a garganta não ajudando muito você, trabalhando duramente para entregar as melhores informações para os produtores. Parabéns. Obrigado, Enio. Bom, sendo bem direto, né, nós estamos no momento que o mercado ele tem algumas coisas que estão favorecendo esses preços não cederem. O primeiro ponto, nós já discutimos isso várias vezes, né, que os fundos de investimento estão extremamente vendidos. Então, o mercado começa a cair, esses fundos veem que os preços cederam demais, eles vão, compram posição para desmontar suas posições vendidas. Ele está vendido a 12,13, 12,50, 11,50, ele compra menor, essa diferença é lucro para ele. E só que ele está fazendo isso paulatinamente, gradativamente. Para quê? O mercado não subir fortemente. E eles vão conseguir diminuir suas posições vendidas, pondo lucro no bolso, sem mudar a estrutura do mercado. Este movimento de hoje é parte desse movimento. O segundo movimento interessante são as exportações. O Brasil já exportou muito, nós também estamos esmagando muito. Se você pegar exportação até o final do ano, perto de 95, 97 milhões de toneladas, esmagamento perto de 55, nós vamos ter uma demanda por soja acima de 150 milhões de toneladas no mercado que tem uma soja entre 148, 149, 150, ou seja, o nosso estoque de passagem vai ser extremamente baixo. Como ele é muito baixo, os prêmios sobem fortemente, favorecendo a soja aqui. No final do dia, a nossa soja é mais cara que lá e a disponibilidade de soja, que é menor, estão comprando lá. Isso também ajuda as cotações de Chicago. Terceiro ponto, esse clima extremamente quente e seco no Corn Belt, isso está surgindo especulações quanto a esse enchimento de grão final dessa soja plantada mais tardia nos Estados Unidos. Também não podemos tirar do radar essa questão da China com o Canadá, a China falando que vai restringir as compras de canola, de óleo de canola no Canadá. Isso favorece o mercado de soja, que importa mais soja nos Estados Unidos. Então, esses são os fatores. Entretanto, porém, contudo, todavia, Alex, agora, dia 12, nós temos relatório de oferta e demanda mundial do USDA, relatório extremamente importante, que ele vai nos sinalizar qual o tamanho da safra que o órgão americano projeta para os produtores dos Estados Unidos. O último relatório foi de 124,9, uma safra grande, pesada, um estoque de passagem de 15 milhões de toneladas, isso inibe que os preços subam muito. Também nós temos outra questão, Alex. Os produtores norte-americanos estão pouco vendidos para essa safra que já começou a colher em algumas regiões. Então, ele está pouco vendido. Como ele está pouco vendido, ele precisa vender para fazer seu fluxo de caixa. Segunda coisa, quando a gente pega a safra antiga, que já terminou, né? Que terminou em dia 30 de agosto agora, passado, e eu comparo com as últimas 5 safras e a safra do ano retrasado, o produtor americano ainda tem estoque. Então, no final do dia, eu tenho uma grande safra saindo dos Estados Unidos, pode ser maior ou menor que 125 milhões de toneladas, mas é uma grande safra. Eu tenho produtor pouco vendido, pouco redeado dessa safra que ele está começando a colher agora, e ele ainda tem estoque da safra passada. Quando eu olho esse cenário, é difícil os preços subirem muito. Na visão da Terra Agronegócio,
o mercado vai andar nessa lateralização até o dia 12, até a gente ter noção quais são os números que o USDA vai apresentar. E qual que é a expectativa de vocês em relação ao relatório, Enio? Um pouco abaixo dos 125 milhões de toneladas. Esse clima mais quente e seco prejudicou, sim, essa soja final dos Estados Unidos, mas é uma safra acima de 122, ou seja, é uma grande safra. As exportações americanas melhorando, né? A China deve ser mais agressiva nas compras norte-americanas. Para quê? Para ter um estoque em sua mão depois que passar essa eleição norte-americana. A gente não sabe quem vai ganhar, se vai ser Kamala Harris ou Donald Trump, mas se eu sou um estrategista, os preços já estão baixos, são preços competitivos. Eu aproveitaria esse momento para construir estoques, para me proteger de possíveis retaliações que venham, né? Donald Trump já deixou claro, fez um discurso ontem, né, afirmando que ele deve aumentar impostos para países que não adotarem, que não derem preferência para a moeda norte-americana em suas negociações. É uma retórica de eleição eleitoreira, mas mostra qual é o perfil de Donald Trump. Ele pode ser muito mais agressivo com a China do que Kamala Harris. Então, no final do dia, se eu sou um chinês, eu tentaria me proteger. E outra coisa, hoje a soja barata nos Estados Unidos não está aqui, uma soja perto de $10 é atrativo, o demandador compraria. Ô Enio, você deixou claro aí que o mercado não tem potencial para explosão de preços, para subir muito mais do que a gente está vendo agora, mas os atuais patamares de preços, eles encontram negociação, eles têm mercado acontecendo em cima deles, ou precisaria de motivação aí para o vendedor? Não, nós temos mercado. Como nós estamos falando aqui exclusivamente para o produtor brasileiro, eu vou dividir safra velha e safra nova. A safra velha, nós quase não temos mais soja, o produtor vendeu bastante, os preços estão muito bons, né? Algumas regiões 150 acima de Chicago, outras 180 acima, 200 pontos acima, ou seja, num produto que vale $10, eu estou pagando $2 de prêmio, eu estou pagando 20% de ágio, né? Então, essa escassez de soja deixa o produtor que tem soja na mão numa situação muito privilegiada. Eu só recomendo a ele não segurar isso ad eterno, porque depois que fechar a janela de exportação, vai ficar só o comprador de mercado interno para fazer esse pagamento. Logo, logo, essas fábricas serão fechadas para dar manutenção, porque logo em janeiro deve chegar a safra nova com preços menores, né? No curtíssimo espaço de tempo, eu sou até altíssimo para a soja safra velha, mas de janeiro em diante a gente é baixista pela entrada da safra, caso não ocorra nenhum problema climático. Então, safra velha, simples, tranquilo. Agora, safra nova depende muito do quão capitalizado e como está posicionado esses produtores. Tem produtores que já venderam 50% da sua próxima safra, 40%, 35%. Ele vai chegar na colheita. Se ele planta no cerrado, aquela soja de janeiro, ele vende um pouco, mais os contratos que ele tem, ele vai chegar no momento de colheita, ele pode escolher vender mais ou não. Metade da safra dele já vai estar comercializada, para quem fez esse hedge e para quem colhe muito cedo. Então, metade da safra dele comercializada, ele tem fluxo de caixa para esticar um pouquinho, sair do máximo de oferta, que é a março e abril, né? Ele pode se dar direito porque ele se planejou isso. Aí, se o preço estiver bom, ele vende, se o preço estiver bom, ele segura, e aí lá em junho, julho, agosto, de novo, você tem o mercado climático norte-americano, que vai acontecer com o clima ou não, se o clima vai ser favorável ou não, se vai plantar mais soja ou não. O que não pode acontecer é o produtor chegar na colheita e ele ser obrigado a vender. Aí ele fica refém do mercado. Se o mercado for bom, de margem, excelente, deu sorte, tudo aconteceu, favoreceu a ele. Mas se ele chegar na safra e ele ser obrigado a vender, ele não tem a chance de pegar as melhores altas do mercado. Vou te dar um exemplo. Esse ano foi nítido. Muitos produtores chegaram em abril, março, com quase nada vendido, sendo obrigado a vender a soja. Ele vendeu a soja em abril. Nós estamos no começo de setembro. Então vamos lá, abril. Maio, junho, julho, agosto, comecinho de setembro.
Em 4 meses e poucos dias, essa soja subiu R$ 30 por saco, R$ 35 por saco. É muita velocidade, é 30% em 4 meses. Então, quem lá atrás planejou a sua comercialização, vendeu antecipado, na colheita cumpriu seus compromissos, pagou as suas contas e com excedente segurou para vender ao longo do ano, ele teve uma atitude correta, ele conseguiu navegar nos melhores momentos do mercado. Agora, teve pessoas que foram obrigadas a vender na colheita. Quando você é obrigado a vender na colheita, a decisão não é sua, você é refém do mercado. Então, os produtores que têm pouca soja vendida, dê uma olhada com atenção nessas cotações que estão acontecendo agora, né? A semana passada nós tivemos Chicago com contrato maio, bateu 10,74, depois o contrato cedeu. Então, oportunidades tem, é só ficar atento e aproveitando para você ter condição de chegar na safra e decidir se vai vender ou não. Você não ser obrigado a vender. Ô Enio, eu imagino que o produtor está bastante apreensivo aqui no Brasil com esse início de plantio. Não dá para dizer em atraso de plantio, mas como algumas regiões já estavam autorizadas a fazer o plantio e não conseguiram por falta de chuva, né, por falta de condição, isso de alguma forma não acaba fomentando aí uma ideia de que a safra pode ser frustrada no Brasil? Pode, o mercado cria narrativas para esse momento de alta. Um dos motivos dessa alta de hoje é esse atraso em setembro. Clima extremamente quente e seco. Se você olhar qualquer agência internacional focada no agro, o comentário lá fora é que o Brasil está seco demais na Amazônia, os rios da Amazônia em nível muito baixo, São Paulo com grandes áreas que pegaram fogo, muita fuligem, muita fumaça. Você vai para Goiás, Mato Grosso, o Cerrado pegando fogo, né? Problema gravíssimo no Mato Grosso do Sul. Isso potencializa as altas, né? O mercado especulativo potencializa essas altas. E aí a gente soma aquelas condições que eu falei, produtor, fundos precisando recomprar para pôr no bolso, esse pequeno atraso no plantio, preços baixos, né? Preços baixos atraem demanda. Então, quando a gente pega esse cenário, esse clima do Brasil, esse clima desértico, muito incêndio, a chance de chuva em setembro bem pequena, vai chover, mas não é aquela chuva que permita o produtor já iniciar o plantio, isso faz parte do jogo do mercado, o mercado está utilizando isso para subir. Logo, logo, sai alguma outra notícia negativa, o mercado realiza para baixo, e ele deve ficar oscilando nesse pequeno intervalo que a gente está citando, de 20, 30 cents aí, até o relatório de oferta e demanda mundial do USDA, que é agora, dia 12, quinta-feira. Dia 12 em diante, gente, tudo é revisto. Já pensou se o USDA não diminui a safra norte-americana e até aumenta? Vai ser uma reação do mercado. E se ele diminuir a safra? É outra reação. Qual vai ser o tamanho da demanda chinesa por soja? Os preços baixos vão manter a demanda chinesa firme? Se sim, é uma reação. Quais serão os estoques passados dos Estados Unidos? Então, até o dia 12, tem muito risco sobre a mesa, para tanto como vendedores como compradores tomarem posições muito radicais. Eles não precisam fazer isso. E no final do dia, eu queria mandar um recado exclusivamente para as origens, para os produtores. A situação é muito confortável para o comprador. Peço aos senhores e senhoras que sentem na cadeira do comprador. Você precisa fazer seu planejamento de safra de hoje até maio do ano que vem. Você compra em qualquer lugar do mundo sua soja. Esse mercado é global. Você olha a safra americana, parece que é uma boa safra. E ela já começou a ser colhida. Milho hoje, depois que o mercado fechar, deve vir com 4% colhido. Mas você tem Oklahoma, Texas já colheu bastante milho. Mas no global, 4% de milho colhido. Semana que vem, já começa a entrar mais fluxo de soja, né? Então o comprador olha, a safra americana é boa, está na boca da colheita, os produtores estão um pouco vendidos nessa safra e ainda tem estoque da safra anterior. Opa,
dá para eu dar uma especuladinha, tentar comprar um pouco mais barato ou não. Se o mercado subiu, eu saio da ponta de compra. Se o mercado caiu, eu compro mais um pouco mais ou não agressivamente. Até começar a gente entender a cara dessa safra, porque as colheitadeiras vão nos contar de produtividade dos Estados Unidos. Aí também olha para a América do Sul. As projeções são de 169 milhões de toneladas de soja a serem produzidas no Brasil. Você tem várias consultorias muito boas, sérias, profissionais, que variam desde 166 até 171 milhões de toneladas. Independente se é 166 ou 171 milhões de toneladas, é um bom volume. Então o comprador olha assim, eu tenho safra agora nos Estados Unidos. E tudo indica que eu tenho uma boa safra na América do Sul. Ele não precisa ser precipitado na compra. Então ele compra cadenciadamente. Cadenciadamente ele vai tentando puxar os preços para baixo. Em momentos de alta ele sai do mercado, em momentos de baixa ele vai comprando mais assiduamente no mercado. Quando chegar perto de metade, 40% da safra dos Estados Unidos escolhida, a oferta lá começa a diminuir. Porque grande parte do problema de logística e armazenar está pronto, grande parte do fundo de caixa desse produtor está pronto, ele sabe que o produtor norte-americano vai reter e o Brasil ainda não colheu. Então aí a gente pode ter uma especulação no clima do Brasil, clima da América do Sul. Mas, quando ele olha todo o ciclo de hoje até maio do ano que vem, ele tem conforto na oferta, ele não precisa ser precipitado. Logicamente, se o clima mudar, logicamente, se a gente tiver problemas climáticos no Brasil, veranico no final do ano ou em janeiro, tudo muda. Mas hoje, o demandador, o comprador, ele está numa posição muito confortável, ele não precisa ser precipitado nas suas ações. Muito bem. Enio, temos perguntas aqui. O André Morato, ele pergunta quando deverá fechar a janela de venda de soja disponível, Enio? O André perguntou o quê? Quando que? Quando deverá fechar a janela de venda de soja disponível? Muito boa pergunta. Pergunta inteligente do André. Ela já está quase fechando. Quando a gente... Eu queria fazer um comentário aqui. Quando eu falo fechar a janela, não é que vai parar de vender. É que hoje eu tenho o exportador ainda fazendo negócio com soja e eu tenho o esmagador, que faz farelo e óleo aqui no Brasil, também fazendo negócio com soja. Daqui a uns dias, os números de exportação já estão mostrando o milho crescer fortemente. O exportador, ele vai preferir fazer exportação de milho, açúcar e outros produtos. Ele vai parar de fazer completamente a soja? Não, ele vai fazer a soja em momentos de oportunidade, que deem a ele uma boa margem, porque ele já atingiu o volume que queria exportar de soja, o foco dele agora é o milho. Estou falando das grandes traders, né? Basicamente soja, milho e açúcar que operam. Estou falando de commodities agrícolas. Então, ele já fez o resultado dele que ele esperava na soja. Se lá na frente tiver que fazer um ou dois navios que ele aumente a margem dele, que a margem seja salutar, que ele vai fazer. Mas o foco dele agora é fazer milho e açúcar, principalmente milho. Então, esse exportador, ele acaba saindo da compra diária e só vem em momentos que acha uma grande oportunidade ele compensar fazer essa operação, dedicar gente para fazer essa operação, porque o time dele está focado na exportação de milho. Aí só fica o mercado interno. O mercado interno, ele sabe que em janeiro eu tenho soja mais barata, é a soja que chega da safra, se a safra for boa. Gente. Se a safra for boa, o plantio for normal, plantou em outubro, janeiro tem soja, fevereiro tem soja, eu não preciso comprar soja com estoque agora, carregar estoque caro. Então, esse comprador, quando ele vê o mercado interno saindo, ele vai olhar o que sobrou de soja, ele começa a reduzir suas compras. E no final do ano ele para fazer manutenção das fábricas e o universo de comprador, tanto o mercado interno quanto o mercado interno, diminui. A grande vantagem que eu queria falar especificamente para o André, que fez a pergunta, André, os nossos estoques de soja são muito limitados, porque nós exportamos demais, estamos esmagando muito bem. Então, essa soma aqui está fazendo com que a demanda, a briga por essa soja que ainda resta, seja muito intensa. Aproveite esse momento, né? Eu preferiria terminar o mês de setembro já vendido as minhas posições de soja spot. Inclusive, a próxima pergunta dele é se você recomendaria vender a soja disponível antes do relatório do USDA.
Não, o relatório do USDA ele vai mexer no mercado de soja sim, mas o que vai determinar preço de soja agora é a oferta interna, a oferta está restrita. Meu maior ponto de atenção, André, é depois que o exportador parar de exportar, vai ficar só o mercado interno, e aí é menos um concorrente, o mercado interno logo diminui o seu número de esmagamento. A Bioli falando que tem pouco estoque. Quando você vê o comprador falar para você que tem muito pouco estoque, opa, é sinal que o mercado está a seu favor. A chance do mercado não vai mudar muito devido ao relatório do USDA. Pode mudar 1, 2 dias, mas depois a escassez do produto fazem os prêmios subir. Tanto é que a gente está com um prêmio de 150, 180, 200 acima. Tem região no Brasil que está pagando 200 acima de Chicago. É um big no prêmio. O Luiz Carlos Leite, ele está dizendo aqui que soja disponível vai faltar e, na opinião dele, chegar a 160 nos portos. Nos portos não sei se faz sentido, mas enfim, 160 ainda. Vamos lá. Hoje está 140, 141. É o preço que você pega em Paranaguá, Santos, Arco Norte. Vamos para 140. É R$20 a mais. Pode acontecer? Pode. Para onde vai esse dólar? O dólar vai subir acima de 5,60, 5,70, 5,80? Pode. Eu não duvidaria do Luiz. Só que Enio Fernandes, não arriscaria tanto. Para mim, a minha estratégia é tentar explorar o máximo do preço até não terminar o mês de setembro. Eu não gostaria de entrar em outubro com soja disponível para vender. Se daqui para lá o preço for subir, eu vou vendendo cadenciadamente. Eu não tenho uma bola de cristal para saber onde é o máximo, mas para subir R$20 por saco, a gente tem que fazer uma pergunta: quem é que vai pagar isso? Ah, não, é o mercado exportador. Se é o mercado exportador, eu estou falando que Chicago não vai cair na colheita. Chicago vai se manter e mesmo assim o exportador vai querer a soja brasileira e não a americana, que está mais barata. Não é o exportador. A indústria do mercado interno vai precisar dessa soja. Aí ela vai pagar esse prêmio mais alto. Aí a indústria pega essa soja, esmaga e faz farelo e óleo. R$20 mais caro. Será que o farelo e óleo paga isso aqui? Teríamos que ter um momento de extrema escassez para subir R$20. Eu acho um pouco arriscado, mas não discuto com o Luiz, ele pode estar certo. Muito bem. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês aqui no chat do YouTube. Lembrando que vocês que estão conosco aqui pelo YouTube, façam sua inscrição no canal, deixe seu like e acionem o sininho para receberem a notificação do YouTube quando a gente estiver ao vivo. Para o meu amigo Enio Fernandes, muito obrigado, Enio, mais uma vez por estar aqui com a gente e ajudando a gente a entender essa dinâmica da precificação e dando dicas preciosas para o produtor que nos acompanha. Volte sempre, meu amigo. Eu queria mandar um abraço para o André, um abraço para o Luiz, obrigado pelas perguntas. Um grande abraço para você, Alex, que Deus ilumine e melhore a saúde. Você mostrou muito profissionalismo trabalhando no dia de hoje. E pedir aos senhores e senhoras, sigam a gente no LinkedIn, Instagram, Twitter. Estamos lá, vamos sempre tentar entender o agro. Um abraço. Enio Fernandes, Terra Agronegócios, como é que a gente te acha lá, Enio? @Enio Fernandes, você vai encontrar a gente em todas as mídias. Combinado, amigo. Abraço, até a próxima. Até mais. Tá aí, Enio Fernandes, Terra Agronegócios, trazendo pra gente as informações do mercado. Enfim, vocês viram aí o Enio falando da minha condição aqui. Realmente está complicada essa voz de Pato Donald aqui no ar, mas enfim, a gente vai aos poucos tentando aí trazer da melhor forma a informação para vocês. Peço desculpa àqueles que acabam ficando incomodados, mas enfim, estou aqui tentando aí trazer a informação, tá bom? Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Não vou passar hoje o fechamento do mercado até para poupar um pouquinho a minha voz, mas o fechamento está lá no site, é só você buscar lá na nossa página principal que está ali para você aproveitar todos os vencimentos, combinado? Notícias agrícolas e informação agro-relevante conectada.